É vigília de orar. Efésios capítulo 3. Você pergunta ao seu lado nesta noite: você é vaso? Você é vaso? Não, fala com ousadia. Você é vaso? Por desemboca ele nesta noite. Você vai ser cheio. Você vai ser quem quer ser cheio nesta madrugada. Há um Deus que não muda. Oh, aleluia. Efésios capítulo 3, versículos 13 e 14. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nosso amado evangelista Reinaldo, que nos acompanha. Deus criou esse laço divino, essa comunhão santa, para que possamos andar juntos, fazendo a boa e poderosa obra do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 3, do versículo 13 ao 14. Quem achou, se põe de pé e vai dando glória. Aleluia, Deus. Amém, queridos? Diz assim o texto sagrado. Efésios 3, capítulo 13. Aleluia. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Toma o seu assento, adorando nesta madrugada. Porque se tem uma coisa que eu não acredito, é que alguém que diz que é um adorador e vem para a casa de Deus e parece um ventilador estagnado, uma cadeira imóvel. Se você é adorador, se apresenta a Ele nesta noite como sacrifício vivo. Tem adorador aqui nessa madrugada? Tem adorador? Então abre a tua boca, dá o teu melhor, porque enquanto você adora, Ele te enche. Enquanto você adora, Ele quebra muralhas, derriba cadeias. Enquanto você adora, Ele está julgando a tua causa. Enquanto você adora, Ele está julgando por justiça, por recebendo aquele que vem colocado na sua presença. Enquanto você adora, você está sendo cheio. Quem quer ser cheio nesta madrugada? Aleluia, Deus. Carta de Paulo aos Efésios. Entre os anos de 60 a 62, Paulo, na sua primeira viagem, passado algum tempo, ele se encontra nos cárceres de Roma. Paulo está ali agora, dentro de um cenário que talvez ele jamais imaginara. Está preso, aprisionado por algo que ele perseguia, por algo que ele se levantou contra. Por que, pastor? Porque quando Jesus tem um encontro com ele na estrada de Damasco, ele diz: agora, Paulo, tu vais saber o que é padecer por amor do meu nome, por amor do meu evangelho. Quem pode adorar nesta madrugada?
mas a sua alma estava livre. Ele está livre aqui nesta madrugada para adorar o Senhor. Paulo estava naquele cenário de prisão, sozinho, solitário, sem uma companhia humana, mas a Bíblia vai dizer: não tem mais, eu estarei converso todos os dias. Ele estava ausente na presença física, mas estava acompanhado pelo grande meu Senhor, através do Espírito Santo de Deus. O Espírito agora começa a lhe dar graça para escrever a carta de Éfeso. A carta de Éfeso, como muitas outras, ela é conhecida dentro do contexto acadêmico, que é as cartas do cativeiro. Porque a maioria das cartas de Paulo foram escritas, não foi da bonança, não foi da alegria, não foi do tempo de facilidade. Tudo que Paulo escreve, ele está em algum cenário de luta, de aprisionamento, porque a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que adoram ao Senhor. Tem alguém que adora Ele aqui esta noite? Tem alguém que adora? Não importa que é cativeiro, não importa no teu deserto. Ela que Ele vai te usar, ela que Ele vai te encher, ela que Ele vai te inspirar. Enquanto você estiver na posição, você será canal de Deus. Chacalabaderá, ribadará sudeguéria, porque Ele é Deus. Paulo começa a escrever Éfeso, e tem uma frase que diz: sede pois Deus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo continua escrevendo Efésios, e no capítulo 3, versículo 13, ele escreve uma palavra de exaltação, de despertamento, de confiança, de perseverança. Paulo diz: olha, eu vos peço, não vos deixei estabelecer, endurecer, enriquecer por causa das minhas aflições. Paulo tinha conhecimento que aquela igreja estava sendo afligida pelo seu sofrimento, pelas suas tribulações. Paulo tinha conhecimento de que os efésios estavam agora como quem quer parar, como quem quer desistir. Paulo agora tem o conhecimento de que o povo quer desanimar, quer voltar para trás. Diga você, irmão, o Senhor disse que a alma que olhar para trás, aquele que olhar para trás e voltar para trás, o Senhor não tem prazer na sua alma. Paulo começa a dizer: olha, não pareis, não desistais da confiança, da esperança, da promessa. Quem tem promessa aqui nesta madrugada? Levanta a mão, eu quero ver quem tem promessa. Levanta a mão, diga que você está do seu lado. Aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Para nesta madrugada. Deus nos chamou para uma guerra, para uma vida de batalha. Sabe por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque nós ainda não aprendemos a deixar Deus criar em nós estrutura. E quando eu falo de estrutura, não falo de algo sentimental, de algo financeiro, de algo material. Eu estou falando de algo espiritual. A Bíblia nos declara algo lindo. A carne ela é, todavia o Espírito é. Ele está dizendo que eu preciso ter um equilíbrio. Eu não posso ter apenas graça e nem apenas carne. Tem que estar em equilíbrio, para que quando a carne se enfraquecer, o Espírito sobrepor ela e levantar e ouvir
Ele está dentro de você. Paulo diz: não esmoreçais, não desfaleçais por causa das minhas lutas, por causa das minhas tribulações. Paulo exorta o povo na carta de Éfesos que eles precisam aprender a perseverar, precisam aprender a confiar, precisam aprender o que é viver uma vida na dependência de Deus. Porque é muito fácil ser dependente quando a conta está lá cheinha. É fácil ser dependente quando a dispensa está abarrotada. É fácil ser dependente quando tudo está bem. Por que, pastor? Porque quando tudo está bem, você está alegre. Mas essa alegria é falsa. A alegria é verdadeira. Ela está e se manifesta independente do cenário, da situação. A Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça. Você já parou para meditar nisso? Ainda que a figueira não, todavia me alegrarei no Senhor. Tem alguém que pode adorar nesta madrugada? Tem alguém que pode exaltar o Senhor? Paulo diz: olha, não pareis, não troqueis a esperança por a tristeza por causa das minhas aflições. Paulo diz que o que importava era que todos eles pudessem entrar na eternidade. Paulo disse: olha, não vos entristeçais, porque o que vai prevalecer, o que vai importar, o que prevalece é a palavra, a vontade, o propósito. No meio de tudo isso, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o que vai importar, de primeiro lugar, é aquilo que vai nos permitir permanecer de pé, para que nós possamos entrar no reino. Quem quer entrar no reino? Quem quer entrar no reino? Quem quer entrar no reino? Então persevera na palavra, na obediência, na confiança. Não deixe de nós. Paulo exorta os Efésios a não desistir. E é o que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Enquanto nós vivemos no Evangelho só de oba-oba, enquanto nós rejeitarmos a mensagem e ficarmos com mimimi, essa mensagem é dura, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo com isso. Deus não nos chamou para concordar, Deus nos chamou para obedecer, Deus nos chamou para obedecer a sua palavra. Está difícil agora, né? É hora de arrancar dos nossos altares os evangelhos, a mensagem de autoajuda. Que é isso, pastor? São mensagens que mexem apenas no emocional do ser humano. Passa meia hora, ela vai embora. Por quê, pastor? Porque a mensagem que mexe com a mente do homem, com o seu emocional, ela vem de outro homem. Não me entendi, pastor. Qual é a palavra que traz mudança e transformação? É a do homem? É a do homem, igreja? É a palavra de Deus. Então, quando Deus levanta aqui para falar com você, para falar com a igreja, com o seu povo, e de fato Ele está falando, e de fato Ele quer ver alguma coisa, e nós ignoramos, você imagina que Ele vai te obrigar a ouvi-la, que Ele vai te obrigar a obedecer a não. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele vai obrigar você a abrir a porta? Ele vai obrigar você a se render a Ele? Não. Não é por força, é por violência, é por ar, que quer dizer com ciência.
Porque a nossa mente, se de fato e de verdade ela foi liberta, ela foi agora tocada, porque Paulo diz que nós somos agora uma nova criatura, gerada pelo poder da palavra, segundo a imagem daquele que nos chamou para a glória do seu nome. Quem foi chamado aqui nesta madrugada? Só quem foi chamado na luz da terra. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a mente que foi gerada por ela, palavra, vai saber que papai está falando. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me faz entender que o Espírito dele, que está em mim, e é para estar na igreja, testifica de quem eu sou, e de quem eu sou, e de quem eu sou. Não tem nada escondido aos olhos de Deus. Quando você vê alguém rejeitar a mensagem, duas coisas: ou ele nunca aceitou Jesus, nunca nasceu da água, nunca nasceu do Espírito, ou está fora da presença. Por quê, pastor? Jesus disse algo profundo: as minhas ovelhas, quem é a ovelha aqui nessa madrugada? Ouvem a minha, e quando eu as chamo, eles me servem na balança. Fomos chamados a perseverar em meio à luta, em meio às guerras, em meio às dificuldades. Por quê, pastor? Porque ele te chamou para batalhar e te disse: olha, não temas, eu vou para o Pai, mas não vou te deixar órfão. Eu vou rogar a Ele e Ele vai me enviar o Consolador. Para quê? Para te fortalecer, te deixar de pé, andar sobre as águas. Porque a emoção do homem, o entendimento natural do homem, o conhecimento do homem não se sustenta de pé em meio às lutas espirituais. Para vencer é preciso estar revestido. Queria ser revestido nessa madrugada. Revestido de poder. Paulo diz: olha, não pare. Tudo isso é só um momento, tudo isso é só um propósito, porque diz que está tudo tem em pró, debaixo do céu, sobre a terra, sobre a vida dos homens. Não para, tudo isso faz parte de um processo. O problema é que nós não queremos passar no processo. Quem conhece a arte do artesão, caularia, você acha que o cara chega lá com aquela argila, o barro chamado de forma comum, ele simplesmente pega, vira de um lado para o outro, faz ali uma coisa e bota no fogo, no forno não é assim? Não, ele vai tirar as impurezas do barro, ele vai tirar as impurezas, os corpos estranhos que estejam ali, para que quando ele pegue nela, ele sinta a maciez do barro, para que ele possa fazer um vaso de honra. Ele quer ser vaso de honra, aquilo é chamado gaba. Então deixa ele se levar para a casa do oleiro. Você não vai morrer no deserto, é só um processo, é só um processo. Terra de intimidade. Se você olhar o Pentateuco, na história da Bíblia não tem nenhum cenário onde Deus operou mais milagres. Aonde, pastor? Deserto. É lá que ele nos quebra. Quando alguém diz: eu sou o cara. Quando alguém diz: eu sou o tal. Quando alguém acha que a última é colocada na tábua da banca, ele vai dizer: isso pode ser a última colocada, mas sou eu que permito fazer. Quando nós entendemos que nós somos barro, quem é barro aqui levanta a mão. Que nós somos pó, quem é pó levanta a mão. Que nós somos cinza, quem é cinza levanta a mão. Você não é nada, você está aqui pela graça, pela misericórdia. Você está aqui porque Ele não é fiel a você, não. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Não é a mim, não.
não é nem de nós, é a sua palavra. Passaram os erros, mas a minha palavra, ele diz: Jeremias, tu vistes a vara de amendoeira. Era uma planta nativa daquele tempo, que as galhas não se quebravam, elas se dobravam. Você fazia até nó como quem amarra a corda, mas ela não se quebrava. Diz que a vara de amendoeira, Jeremias diz: Senhor, pois é, assim como ela, sou eu em velar a minha palavra. Nós precisamos entender que a vida cristã aqui na terra está se acabando. Está se acabando. Os sinais estão no mundo, mas em primeiro lugar na sua casa. O desânimo, a falta de fé, de confiança, a falta de perseverança. Estamos vivendo os tempos de apostasia, tempos proféticos, como Samuel viveu. O povo não queria saber de mais nada, mas Samuel estava ali. Se Deus te levantou para proclamar a palavra, não se detenha, não importa se tem 10, se tem 20, se tem 1000, se tem 1000. Só abre a tua boca, como a talaia da terra, clama a porta, exalta, Senhor, não desistam, porque o que tem para nós, aí ele vai dizer assim: olha, o que tem preparado para nós, olhem ainda. Coração ainda não. O que está preparado para os que são adoradores. Tem algum adorador aqui? Tem algum adorador? Se você é um adorador, persevera na palavra, na promessa, porque o que ele não viu, o coração não sentiu, aí o que não desceu, o coração do homem está reservado àqueles que perseverar na promessa. Fomos chamados a perseverar. E quando eles recebem a carta de Éfeso, Paulo não escreveu aquela carta e no dia seguinte ela foi enviada, não. Havia todo um processo, ia para um lugar, depois ia para outro. A carta que pode escrever passava muitas vezes quase ano para chegar no seu destino. Por quê, pastor? Porque era assim no tempo. E quando a carta chega, eles começam a meditar na palavra de Paulo, naquilo que Deus havia ministrado ao seu coração, para trazer ao povo um alimento, subsídio espiritual, para permanecerem de pé na palavra, na promessa, na esperança da eternidade de Calabás. O escritor de Atos, capítulo 4, versículo 20, 14, 22, vai dizer: e o povo, os discípulos, perseveravam em ministrar a palavra com ousadia, com autoridade. O que é isso, pastor? A mensagem que Deus deu a Paulo, e Paulo mandou aos Efésios, surgiu efeito, surgiu resultado. A palavra diz, por meio do profeta Isaías, a palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir o propósito, ela vai realizar o objetivo sobre a tua vida, sobre a vida da igreja. Deus me chamou para uma guerra, para uma guerra. Deus nos chamou para uma batalha. Deus nos chamou para uma peleja, que ela não é contra a carne e nem sangue, é contra o diabo, seus demônios. Em novembro de 2024, morreu no Peru um homem que criou uma teologia deturpada, uma teologia que até a Igreja Católica rejeitou. É a chamada teologia da libertação. Resumindo, de miúdo para miúdo, sabe o que é que ela ensina? Você está sofrendo porque Deus é cruel. Você está passando pelo
sofrendo. E olha, Deus, eu não pedi para nascer, tu me criou, então cuida de mim. Pastor, procure, estude. Sabe por que muitas vezes a gente mete a cabeça no buraco e nem avestruz? Porque vê os outros meter. É o chamado Maria, vai com as outras. Por que, pastor? Porque não procura nem ao menos ler a Bíblia e pedir a Deus graça, sabedoria. Porque para você entender a Bíblia, você não precisa de um seminário, de um curso teológico. É só ter disposição para ler, dobrar o joelho, consagrar o que ele fala, ele revela, ele discerne, ele testifica de todas as coisas. Nós somos a geração mais intelectual desde a criação do homem até hoje. Nós somos a geração mais informada de todos os tempos. Aí nós vamos voltar no tempo, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos, não vou voltar muito não. 1000 anos antes de Cristo. Uma geração sem cultura, sem conhecimento como nós temos hoje, mas era uma geração que dobrava o joelho, o céu se abria. Era uma geração que chegava diante do templo e lá tinha alguém, eu não tenho, ele me dá uma esmola, eu estou com fome. Ele disse, olha, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, 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 somos a geração mais intelectual, como também somos a mais desobediente. Queremos Deus do nosso jeito. A gente pinta Deus do nosso interior. Jesus, tu é lindo, cheiroso, bondoso. Jesus, tu é bom demais. É esse Jesus que muitos de nós carregamos. Por quê, pastor? Porque nós não lemos a Bíblia. A gente muitas vezes é alimentado pelos outros, e os outros pegam o que eles querem. Por quê, pastor? Porque quer massagear o teu ego, quer deixar tudo do jeito que está. Por quê? Porque tem, meu Deus, diga para o seu irmão que está do seu lado como profeta: não seja ouvintes de cantigas de rosa. Você precisa também ouvir a voz dos espinhos. Fomos chamados, e Paulo diz, olha, não sofrais, não se atribuleis, porque como quem diz, tudo convém. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus, seu filho. Para quê, pastor? Para morrer. E olha na Bíblia, ele diz que ele se alegrou com aquilo. Quem é o pai que se alegra no seu filho ser martirizado, morto, vilipendiado? Ele era pai, mas não era pai como você, não era pai como eu, que muitas vezes não tenho nem coragem de corrigir o filho. Por quê, pastor? Ele era pai, porque não olhou só para ele, olhou para você que ia ser filho, ia para você que ia ser filho, ia virar filho. Quem é filho aqui nessa noite? Quem é filho? Só quem é filho pode adorar. Você é filho gerado pela adoção, pelo sacrifício dele para nós. Jesus está voltando, e nós precisamos ser achados como verdadeiros frequentadores de igreja, agitadores de palco, verdadeiros adoradores. E alguém só é adorador quando entende a palavra. Alguém só é adorador, bispo Ayub, quando entende a mensagem. Que mensagem é, pastor? Porque os que estão em Cristo são novas, são novas, são novas, são novas, são novas criaturas, geradas segundo a vontade daquele que vos chamou. Fomos chamados para vivenciar um novo tempo, uma nova história, uma nova vida no Senhor. Os sinais da volta de Cristo estão aí. O interessante é que eles não são
é aqui dentro, na casa do Senhor. Olha, quando vejo o amor de muito se esfriando, ele está falando de quem? É do mundo lá fora? É a igreja? É da igreja. Quando o amor de muito se esfriar, sabeis que está perto o fim. É tão lindo Jesus. Mas a gente precisa tirar essa imagem de que ele é só lindo, de que ele é só aquele que vem como cordeiro. Ele vem como juiz, julgar todas as coisas. E se ele chegar na sua casa e aqueles que aqui se encontrarem não tiverem a posição, porque Paulo exortava os efésios para perseverar na promessa, na confiança, no temor, na obediência, na perseverança, porque algo ainda melhor iria acontecer, algo ainda sobrenatural estava por vir. E qual é, pastor? O dia da redenção, o dia do encontro, o dia da promessa, em Deus céu vai se romper em glória, e que ai meu Deus, na ordem os anjos ao quatro cantos da terra, ele recolherá os seus eleitos, e eu ainda que nesta madrugada, mas não desistais, meus amados, continuai firmes, perseverando na promessa, porque aquele que prometeu é poderoso e fiel para quem tem promessa nesta madrugada. Levanta a mão. Chegamos aqui no capítulo, versículo 14, e Paulo diz que por esta causa dobro os meus joelhos. No versículo 14, Paulo está aqui agora de joelhos por causa de tudo que os efésios estavam vivendo: a incerteza, o medo, a falta de perseverança, porque Paulo estava aprisionado. Paulo, ao ver todo esse cenário, todo esse enredo que se criou, se gerou, se construiu para chegar até ele, ao escrever as cartas, ao mesmo tempo que ele escreve, ele está lá com a cara do pé, dizendo: Jesus, não deixa os efésios desistirem, Jesus, não deixa o teu povo fracassar, veja, Jesus, não deixa, não permita, vai lá e renova, vai lá e liberta, vai lá e dá força. Quem quer ser renovado nesta madrugada? Quem quer ser renovado nesta madrugada? Então vai adorando, desenvolve o teu vaso, desenvolve o teu vaso, em azeite novo, e para a maneirança. Paulo agora se prontifica, se delibera a interceder pelos efésios. A vigília de oração. Eu li a história de um homem uma vez. A sua biografia dizia, pastora, que ele nunca dobrou o joelho para orar por ele, mas ele orava por todas as pessoas. Interessante, né? A gente dobra o nosso joelho e diz: Senhor, toma aqui a minha vida, perdoa meus pecados, aquilo que eu não posso mudar, vem e arranca. Derrama o teu sangue e me lava, porque só o sangue limpa a mancha do pecado. Senhor, me ajuda, me fortalece, me liberta de tudo aquilo que ainda está na minha vida fora da tua vontade. Não é assim que a gente faz? É ou não é? A gente ora primeiro por nós, mas aquele homem nunca orou, nunca dobrou o joelho para orar por ele mesmo. E a história conta na sua biografia que ele era tão cheio de Deus que por onde ele passava, sinais aconteciam. Por onde ele passava, os enfermos na rua eram curados. Aí alguém diz: ei, pastor, parece uma história da sombra de Pedro. Não é sombra. Sombra não tem poder. O poder está no vaso. Quem é vaso aqui nessa noite? É a presença, é a presença, é a presença dele na tua vida, na tua voz, na tua mão, no teu corpo, no teu
daquele homem. Que é isso, pastor? Eu entendo uma coisa. Deus, quando levanta alguém, pastor, Ele trata no seu coração um propósito. Quando Deus te escolheu, antes de qualquer coisa que você pense, tem algo maior dentro de você. Por quê, pastor? Porque se não tivermos, nós vamos fraquejar. Nós vamos voltar para trás na hora da dor, na hora do deserto, na hora que alguém jogar você na fornalha. Você vai gritar: me tira daqui, eu não quero morrer. Quando ele jogar na cova do leão, ele socorre, eu vou ser morto, eu não quero morrer. Aí Paulo diz: quer eu viva, quer eu morra, eu sou de Cristo. Quem é de Cristo nessa madrugada? Só quem é de Cristo pode adorar o Senhor. Nós só podemos assumir uma postura quando nós acreditamos no que estão passando para nós. Um advogado só define uma causa e forma sobre ela uma tese quando ele tem conhecimento de todos os eventos dentro do processo. Se ele não tiver a sua base de tese de defesa, ela está fragilizada, qualquer pessoa chega lá com um mínimo de conhecimento jurídico e desmancha ela. Por quê? Porque a base não tem estrutura. Assim é a vida espiritual. Se nós não tivermos convicção daquilo que Deus fala comigo, fala com você, fala com a igreja, nós vamos andar como crente remando. Um dia está com o pé na igreja, outro dia está com o pé no mundo. Não tem estrutura. Estamos andando em pensamentos dúbios. Uma hora eu quero ser fiel. Ai, a luta está demais, não está certo não. Pensamentos dúbios, pensamentos inconstantes, vida sem estrutura. A estrutura espiritual da vida de alguém, ela só é formada quando ele passa a ler, obedecer, colocar em prática a palavra de Deus. Não basta ler, não basta ler, não basta ter o conhecimento, não basta ter a capacidade da hermenêutica, da exegese, não. Tem que deixar ela entrar aqui dentro. Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra. Hoje eu guardei, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Coração é a sua consciência, a sua capacidade de discernimento, de entendimento, de compreensão daquilo que é a vontade de Deus revelada para você pela santa e poderosa palavra de Deus. Não desistam. Não desistam. Dias melhores estão chegando. Por quê, pastor? Porque a vida cristã, embora vivamos de luta, a luta não é permanente. Cada luta é um processo que vai nos aperfeiçoar, moldar o nosso caráter, moldar a nossa postura, moldar a nossa conduta, moldar a nossa percepção de como ver as coisas de Deus, discernimento daquilo que é espiritual, daquilo que é do homem, daquilo que é de Deus, daquilo que é do próprio espírito natural do homem. Por quê, pastor? Porque você precisa andar com os olhos abertos, os olhos de Deus. Não podemos andar como cegos, tateando no escuro, procurando uma porta para sair. Por quê, pastor? Porque Jesus já é o caminho, Jesus já é a verdade, Jesus já é a vida. Ele te dá o conhecimento. Não desistam. Tudo isso vai passar. É só um momento. A Bíblia diz que aqueles que habitam aonde? Ali é um paralelo do Salmo 60 para o 61 ou do 90 para o 91. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito para a terra de Canaã, a primeira derrota foi deixar 3 dias de viagem e virar 40 anos, por causa da desobediência.
experiência. Entrou no Egito 70 membros, 70 pessoas, uma pequena família, entre jovens, senhores, adultos e crianças. 400 anos o Egito funcionou como um ventre materno, e toda mulher sabe do que eu estou falando. Lá aquele embrião foi gerado, e lá durante 400 anos Israel gerou-se uma nação de 2.513.000 hebreus. Foi lá dentro que se formou as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que ao longo dos anos colocaram um altar de adoração, um altar formado por 12 partes. Cada tribo tinha uma parte do altar, e quando se juntavam elas, o altar se formava para a adoração a Deus. Quando nós olhamos para a liturgia, a narrativa do texto, nós vamos entender que quando o tempo do nascimento, o tempo que o Egito dá a luz a Israel, a Bíblia diz que foram tempos de dores de parto. Cada vez que Moisés chegava lá, o povo era oprimido. Cada vez que Moisés ia lá trazer uma mensagem de Deus, Israel era chicoteado, açoitado, suas tarefas multiplicadas. Mas Moisés estava lá toda madrugada, imagino eu, subia para o monte, talvez debaixo de uma árvore da campina, e dizia: Senhor, tu me chamou para a obra, mas tu tem que fazer, porque eu não posso, eu não sei, mas tu pode, tu sabe. Ele não pode, você não pode, mas o grande Deus não pode. Se ele perguntar o que ele quer, e ele vai fazer acontecer. Quando chega o tempo de dar a luz, aquela nação gemeu a morte dos primogênitos. Aí lá vem Faraó e diz: manda chamar Moisés. Faraó está desolado, o povo em pranto, a nação deturpada. Moisés chega e Faraó diz: olha, Moisés, vai e leva o teu povo. Por que Moisés entrou no Egito para levar Israel? Por causa da oração. Foram 400 anos de sofrimento, mas lá no meio daquele povo tinha aqueles que não perderam a esperança, não perderam a fé, a confiança, a promessa. Ele levantaria a sua cadeira, o libertador, para libertar o seu povo do cativeiro, para libertar o seu povo da escravidão. Moisés veio, arrancou de lá, Jesus veio, quebrou o cativeiro, e agora nos arrancou do Egito espiritual para nos dar vitória. E nos levou disso, e ficou todo mundo apelado o Evangelho a todas as nações, aquele que crê e for batizado será salvo. Não desista, a promessa ainda está de pé. Sabe por que muitas vezes a gente fica no meio do caminho? Porque nós não teríamos ainda raízes. E quando você ou eu não tivermos raízes, a brisa mais fraca da noite nos arranca. Por quê, pastor? Porque falta muitas vezes em nós um comprometimento. Estar aqui é fácil, pregar a palavra é fácil. Até quem não tem unção prega, só lê a Bíblia, interpreta ela pela hermenêutica, acabou de interpretar o texto, qualquer um prega. A diferença é que quem prega é com Deus, toca no coração da igreja, porque o Espírito que está nela testifica. Quem tem ele aqui nessa noite, quem tem ele aqui nessa madrugada, ele dá o teu melhor, aberta, glorifica, exalta ele, porque ele está aqui nessa madrugada para mudar a tua história, mudar o teu cativeiro, quebrar a tua vida, tudo aquilo que tem se aprisionado fora da adoração. Paulo está orando por quem? Pelos Efésios. E quando eles entenderam a mensagem, colocaram em prática. Quando eles entenderam o propósito da mensagem, tomaram para si a palavra. E Lucas, escrevendo Atos 14, 22, diz que
Após algum tempo, após as palavras de Paulo, o povo foi visto de ânimo renovado, com ousadia, pregando a santa e poderosa palavra no temor do Senhor. Alguém diz: pastor, você tem medo de andar em lugar tal? Eu digo não. Por quê, pastor? Pastor, aquela zona por lá é comandada pelo CV, PCC e não sei mais o que. Sabe que ele só comanda lá, quem eu sirvo comanda é o mundo inteiro. Se precisar de desce lá, pisa na terra, ela prende, abre uma cova e joga todos os seus inimigos. Pastor, que Deus é esse? É o Deus da Bíblia. Sabe por que a gente se escandaliza quando vê alguém dizer que Deus mata? É porque quer ler a Bíblia do seu jeito. Sabe quem foi o maior inimigo de Israel na sua história? Deus. Que é isso, pastor? Que é esse? Heresia? Não, isso é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus diz a Israel: pega Saul já como rei e diz: vai à cidade de Ai. Alguém se lembra disso? Destrói tudo, que aquela cidade está debaixo de maldição. Mata grande, pequeno, recém-nascido, mata todo mundo. Não traz de lá nada. Foi ou não foi? Está na Bíblia ou não está na igreja? Tá. Aí vai o povo, junta Israel, vai para a terra. No meio da batalha, a Bíblia diz que Israel perece. 3.000 homens vence 300.000 homens. Que loucura é essa, pastor? 30.000 homens, está na Bíblia. Como, pastor? A Bíblia pegou o seu próprio inimigo para destruir os rebeldes do meio do seu povo. Era uma espada de corte duplo, para lá e para cá. Aí alguém perguntou: por quê? Como é que aquilo poderia acontecer? Israel ser vencido. Aí a Bíblia diz que o povo começa a orar, a buscar a Deus. E o Senhor diz que está entre vós coisas amaldiçoadas. Alguém da tribo de Acã pegou ouro, prata e escondeu na sua serra. Por quê, pastor? Que Deus foi lá e não julgou apenas um, foi passado revista. E a Bíblia diz que toda a sua casa foi apedrejada até a morte. Mas antes de chegar bem aqui, aconteceu algo lá no campo de batalha, como consequência do que estava aqui hoje: desobediência. O problema de hoje, amados, é que nós queremos viver um cristianismo light. Queremos nos adequar à sociedade, à cultura do nosso tempo. Ainda há alguns doutores da Bíblia que dizem: não, isso é cultural. Eu quero saber de você nessa noite: o que é maior, a cultura do homem ou a palavra de Deus? O que é maior, a sociedade do homem ou a sociedade de Deus? Ele diz: olha, seja santo, porque eu sou santo. Quem é o Senhor? Alguém lembra do povo que estava aprisionado? Quando a Bíblia fala que havia, na história de Mordecai, o povo estava lá 40 anos. Chegou um rei e de repente lá aparece alguém e diz: olha, Senhor, aqui tem um povo que está se multiplicando. Israel estava dentro de um país como escravo. Olha só, o tempo passa, o rei assume, dá liberdade, se quiser ir embora vai, uns vão, outros ficam, aquele rei passa, assume outro, e de repente alguém diz: olha, rei, conosco tem um povo que
que não é dos nossos. Eles crescem, se multiplicam. E tem um detalhe: esse povo que está aqui no nosso meio não anda segundo a nossa cultura, mas nós queremos andar segundo o mundo. Não anda segundo as nossas leis, mas nós queremos andar fazendo trambique, mentindo para um e para outro. Eles não adoram os nossos ídolos, mas nós criamos bezerro no nosso coração, criamos idolatria. Mas é, pastor, porque não queremos andar segundo a vontade de Deus. Está difícil da glória, né? Aí eu estou com sono, pastor, estou desperto, eu estou que dorme. Pastor, isso não pode. Deus, quando foi fazer tudo, não perguntou para você nem para mim se podia. Ele simplesmente fez segundo a sua beneplácita e perfeita vontade. Aquele povo estava lá, crescendo, se multiplicando, no meio de um povo que o escravizou. Mas enquanto Israel estava vivendo a vida de fidelidade, ele crescia a ponto dos inimigos olharem. Jesus disse que nós somos a luz da onde? Da onde? Aí a gente se pergunta: cadê a nossa luz? Só brilha dentro da igreja? Só brilha no dia de culto? Só brilha na tribuna, na hora da oratória? Somos a luz do mundo e o sal da terra. O mundo precisa olhar para a igreja e respeitar ela. O mundo precisa olhar para o nome de Deus e respeitá-lo. Ele pode estar aqui, mas não é um homem comum. Ele é um cidadão do céu, cheio da autoridade de Deus. E é cidadão do céu aqui nesse país. Então agora glorifica, porque você não é daqui, você é peregrino. Fomos chamados para influenciar uma geração, mas nós somos muitas vezes influenciados porque não queremos desagradar alguém, não queremos machucar alguém. Eu vou perguntar aqui nessa noite: alguém pode salvar alguém aqui? Você pode salvar sua filha? Seu filho? Salvação é indivíduo? Você salva sua esposa? Não. Vocês têm um matrimônio, mas vocês não andar segundo a vontade de Deus? Tchau e beleza, acabou. Nós não podemos viver uma vida cristã pensando em algo como isso. A expectativa: eu tenho que ter certeza. Devemos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas sabe que elas existem porque você está gerando ela pela segunda palavra. Porque tudo é possível ao que crê. Fomos chamados, queridos, para desistir, foi? Não. A Bíblia diz: se nós olharmos para trás e voltarmos, o Senhor não tem prazer na nossa alma. Alguém lembra da história do Coliseu? Quando jogado para subsidiar alimentos de leões. Conta alguns historiadores que o leão daquele tempo, ele de pé, ele media quase 4 metros. Quando eu digo em pé, é quando alguém bota as mãos na parede e mede. Você já parou para pensar um leão com 4 metros? Pega aqui um pastorzinho miudinho, já deu essa uma mordida. Não sobra nada. Que é isso, pastor? É porque nós ainda não sabemos o que é sofrer pelo Evangelho. Sabemos não. A Bíblia diz que nós ainda não sofremos até perder o sangue. O Evangelho que nós vivemos é um Evangelho ilusório, de fantasia, porque nós deixamos de acreditar na verdade e criamos um mundo só nosso e dizemos: não, Jesus é bom, Ele vai me dar. Eu quero dizer esta madrugada: nem todo mundo que está aqui vai levar a sua vitória, nem todo mundo que está aqui entrou doente vai sair curado, não, porque isso é mensagem de autoajuda. Quer ver Deus operar na tua vida? Olha na presença, olha na palavra, te sujeita a vida na palavra do Senhor.
para viver uma vida com Deus. Existem os tipos de alegria e refrigério, mas a vida cristã, se você olhar ao longo da história, é uma vida sofrida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, quando Deus separa ela para alguma coisa, meu Deus, se alguém te jogar uma pedra da noite, agora joga um caminhão em cima de pedra. Por quê? Porque Deus vai te usar na terra. Deus vai levantar alguém que de fato está compromissado com a palavra. É hora de acordarmos para o verdadeiro evangelho. E qual é, pastor? Olha para o teu irmão e diga: evangelho de renúncia, separação do pecado, das trevas, para a gloriosa luz. E quando nós colocarmos tudo no altar, ele vai ser fogo, ele vai ser glória, ele vai ser poder do Espírito Santo. Chega de andarmos atrás de aplausos de alguém que chega aqui e diz: pastor Ayub, me diga aí uma coisa, como foi a mensagem? Você gostou da mensagem? Você gostou da mensagem? Chega dessas besteiras. Se alguém gostou ou não, é ele Deus. Se alguém gostou da palavra, é ele Deus. Deus não levantou a igreja nem profeta para massagear ninguém. Levantou para viver uma nova vida transformada pelo poder do evangelho. Mas nós não queremos. Nós não queremos. Nós queremos um tapinha nas costas. Queremos ser agradável. Quando você olha para todo o Velho Testamento, me mostra um profeta que foi carregado nos braços, chamava Casias de perturbador de Israel. Que no livro de João denunciou o pecado daquele que tomou a esposa do seu irmão. O que João ganhou? Decapitação. Por quê, pastor? Porque a verdade de Deus nos confronta. A verdade do evangelho, quando ela é revelada, ela diz quem é você, ela diz quem é você, ela diz quem sou eu. Por quê, pastor? Porque a palavra poderosa, ela é fiel, ela declara a nossa condição, ela revela o nosso estado. A palavra revela o nosso estado. A palavra revela a nossa situação. Qual é, pastor? Paulo, escrevendo no Romano, diz: porque todos pecaram, separados, distantes, destituídos, longe estão de quem? Do Senhor. E quando nós não reconhecermos que precisamos de Deus de fato, não de momentos como esse maravilhoso, mas a vida cristã não deve ser vivida de momentos. A vida cristã é vivida de maneira constante e permanente, perseverante na palavra, no propósito, na obediência, na santidade. Você é crente aqui no altar, sentado aí, é crente na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Fomos chamados para uma nova vida, mas nós queremos essa nova vida do nosso jeito. Se a vida que Deus nos apresenta para viver, quando Ele vier não encontrar conosco, como é que nós vamos estar lá? Porque Ele vai encontrar o estranho, sim ou não? Porque Ele disse: pastor Yuri, meu filho, você vai viver desse jeito. Nem vai pisar para a esquerda, nem para a direita. Você vai pisar em caminho reto. Aí ela vai no Yuri, dá 2 passos para frente, 4 de lado,
caminha mais um pouquinho, 3 para outro. Você está andando no caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu tenho que andar nele. A expressão eu sou o caminho é uma metáfora, porque quando eu ando, para mim poder andar em Cristo de maneira literal, ele tem que deitar no chão e eu caminhar por cima dele. O termo metáfora é porque o caminho que ele diz está revelado aqui numa vida de obediência. Para que nós possamos ser achados como servos, como filhos, como eleitos, é preciso estar dentro da sua palavra. Paulo agora clama pelaquele povo e nos dá o exemplo de estarmos aqui nesta madrugada clamando por vidas. A primeira oração que eu costumo fazer é orar pelos que estão aqui dentro, fortalecer, pastor, Deus transformar, Deus libertar, porque tem tanta gente dentro da igreja que nunca experimentou o que é a presença do Espírito Santo. Estão na casa, mas não estão na presença. Estão na igreja, mas não fazem parte dela. Por quê, pastor? Porque ainda não se libertou. Pastor, alguém se liberta? Se liberta. É só uma expressão. Eu vou melhorar. Alguém ainda não deixou Deus trabalhar na sua vida. E quando eu não dou liberdade, quando Ele não acha liberdade, Ele é um gentleman, Ele não vai invadir a tua vida, tua estrutura, tua casa. Ele diz: esse que eu estou na porta. Ele fala conosco todo dia. É hora de acordarmos como igreja, santificar a nossa vida, porque eu ainda creio que eu ainda vou ver cego voltar a ver. Eu ainda creio, igreja, que vai chegar um momento em que o homem de Deus, a mulher de Deus, vai tocar no paralítico e ele vai andar. Quando ele entrou, o céu na formosa, ele tem um tempo, glorificando a Deus. Quando ele joga, não tem ouro, ele tem prata, mas o que tem, isso é assim, levanta, e anda. Os discípulos entraram no templo, e ele entrou, você vai virar, Deus, com alegria, porque o milagre aconteceu. Jesus mudou a igreja. Ele é o mesmo de ontem, e de hoje, e de amanhã. Enquanto ele não vir, a gente pode falar de amanhã, porque o amanhã até pertence a quem? A Deus. Eu creio. Eu já tenho visto Deus curar de câncer. Eu já tenho visto Deus trocar coração. Eu já tenho visto Deus trazer morto de volta. Por quê, pastor? Porque eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Eu já vi Deus trazer a estéreo, fazer o seu ventre, a sua terra, gerar, porque Ele é Deus. Ele não muda. Ele não muda, igreja. Mas nós precisamos cada dia nos aperfeiçoar no temor do Senhor. Buscar a sua face, com verdade, com temor. Porque quando você dobrar o seu joelho, pode ter certeza, o céu se abre. Esse lugar está claro, não está? Está claro, não está? Quando a gente chega num lugar de oração, que você dobra o seu joelho, você está vendo que está claro. Passou um momento de oração, 10 minutos, 5, 15. Eu estou só fazendo aqui um exemplo. De repente, você percebe que aquele lugar que estava claro, ele fica mais claro ainda. Alguém já sentiu isso? É porque Deus chegou para levar a tua oração. Pela madrugada, quando a gente ora, quando eu não tinha essas experiências, quando eu estava orando, de repente tudo ficava claro. Eu assim, agora, me levantava e queria saber quem tinha ligado a luz. Estava tudo escuro. Eu digo: Jesus, alguém acendeu a luz e apagou. Está repreendido. Aí eu estava com aquela oração. Aí eu ia deitar. De filho, sou eu te visitando nas tuas orações.
Sou eu colhendo tuas lágrimas, sou eu sarando tuas feridas, sou eu fechando as sepulturas, sou eu abrindo as portas, sou eu colhendo as tuas lágrimas quando tu não fala. Ai, o meu anjo leva e lá em cima os gemidos inexprimíveis ele interpreta, ele fala em teu favor. Quando você busca Deus em espírito e em verdade, com o coração verdadeiro, o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre. Só precisamos da posse da palavra, não podemos desistir. Fica de pé nesta madrugada em nome de Jesus. Eu quero convidar os amados, saia todo mundo que está aí atrás. Vem aqui partir nesta noite fazer uma oração, um clamor. Saia do seu lugar. Aleluia.